Mas sumamente tarde, uma ia gente, né, mundo, fundo. A maioria de coisas aqui na papel tem que estar apoiando naquilo que chega primeiro comigo. É por ter um passado consistente, é por ter um presente forte, é por ter um bom futuro. É passa de mão a mão, cabeça a cabeça, boca para o orelha. E suma que não fala voz, um pedido, um ouvi falado. Um pedido, onde mangas de códigos que está codifica a palavra. Não pode falar borda, fala. Não pode falar desenhar, fala. Não pode falar de escrever. E também não aprende a escrever. Aprende uma outra linguagem que substitui fala. E se fala lei, e a maioria das coisas também na papel está na leitura. E bem de leitura. Então, importante. E raciocínio caminha bem fácil. Depois, riba desse pensamento, tudo que leio com o hábito também. Segundo um grande mestre chinês chamado Confúcio, e fala como se o homem mestre, o que reflete, inútil. E se o homem mestre, o reflete, é perigoso. E esse significado de como? O tem que estar mestre ou o mestre, o acaba com se reflete. E esse significado de como tem que estar tendo uma base. Para alguém que não pensa, vai escrever a abecedário. Está na lei não, apenas. Então, eu acho que tem que estar lei. Tem que estar consciente. O que leitura não falou? E para o conselho tem que estar consciente elementos que fazem abecedário. E o maior livro que a nós não podemos ler bias, mas que está falando. E o maior livro que podemos ler. Que se abstração de tudo. E está dando ainda esse componente poética muito profundo. Vai tudo por olhar dentro dela. Então, sendo base, fácil para um analfabeto qualquer, também bem consciente depois, não fazer também uso dela. Importante, sempre não tenta dar profundidade de coisas, às vezes parece muito superficial. E parece muito simples, contra é complexo, e fundo, e pisado, não concluir. E pisada em termos de conteúdo, de próprio peso. Não podia falar de força, tumbo, não, mas conteúdo em termos intelectual, em termos de conhecimento em si, se torna muito pesado e se torna muito denso. Suma africano, sempre que não na papel não está falando, não biba já alguém falando. Suma africano, não pode ir não obedientes na passar informação de boca a boca. É que manda a maioria de gente a os, onde é vontade de resgate de cultura e civilizações africanas para ressignificar. Então fala sempre na oratura, na oralidade, tudo baseado na fala. Mas essa fala que não fala dele, é muito importante, mas significativamente importante, consistente por si só, é que não está falando com uma palavra de instituição dentro de si próprio lei que está próprio dentro dele. E segundo, para abrir aspas, para demonstrar ainda avanços na minha tese, considera a palavra o primeiro e último objeto do próprio museu, que está dentro do próprio homem, que não acontece uma que não acontece. Para ver que para a gente que chega primeiro comigo, sou uma grande mestra de mato chamada Didi de Quilicoro, e fala como a fala é divinamente exata e convém ser exato para com ela. A língua que falsifica a palavra vicia o sangue daquele que mente. Pode ouvir só profundidade de um pensamento desse grande mestre que está conhecido nas grandes universidades a hoje um dia que não é disputado. Mas é um grande mestre de mato, como não está falando. Mestre de gentes que não está falando iniciados, né? Gentes que estavam fanados, gentes que têm um outro tipo de iniciação para provar ser maturidade e própria ser elevação espiritual e mental. E de qual país? Ele de Mande, de Mali. Mali.
de Quilicoro e de Mali. E um dos grandes mestres de Amadou Ampantibá. Gintes que Amadou Ampantibá, que eu ouvi falar dele, também ouvi falar. E esse Didi de Quilicoro. E papo é um curso aqui muito interessante. Um dos gintes que tomar um bocado desse pensamento para potencializar o próprio argumento na tese. Onde que vai também na Bíblia, ainda na fala. Nós ainda na fala, na ideia de palavra. Na Bíblia, segundo o próprio Novo Evangelho, no nome do próprio João, chamado João, João falando no princípio era o verbo estava junto de Deus e Deus era o verbo. Ainda na papel como o que o mundo não vai para começar para o homem pronto católico. E fala como verbo, no princípio era verbo, quer dizer nada mais que até. Mas verbo estava junto de Deus, logo Deus passa a existir. Mas Deus era verbo, então Deus e verbo